Olá, pessoal do primeiro ano A, tudo bem com vocês? A Pro está aqui novamente essa semana, né, pra gente encerrar com os nossos conteúdos do bimestre, com as matérias novas, né, com esse aprendizado novo do segundo bimestre. E para isso, a professora pegou aí exercícios envolvendo a matéria do bimestre. E quais são? A matéria de função do primeiro e segundo grau. Mas veja, nós fizemos aí muitos exercícios de função para fazer gráfico, o calcule. Hoje a professora vai passar aí para vocês algumas questões diferentes. Como assim diferentes, professora? Então, hoje nós vamos falar de problemas do cotidiano, de situações que a gente vê as benditas das funções do primeiro grau e do segundo grau, tá bom? Então, olha só. A habilidade que a gente vai ter é saber aplicar esses conhecimentos de função do primeiro e do segundo grau nas situações, problemas que eu vou mostrar para vocês no nosso cotidiano. Nós temos aí uma semana para realizar as atividades até dia 21 de julho, né? Nós temos 5 aulas por semana, algumas do Centro de Mídias e algumas nossas. Então, a professora, o que eu passo aqui é junto com o Centro de Mídias, tá? É assim, nós temos as nossas aulas, mas lá para dar um total de 5 aulas por semana, tudo bem? Então vamos começar as atividades, vamos aí aplicar, vamos ver na prática um pouquinho sobre a função do primeiro e segundo grau, onde a gente usa e como que a gente calcula, tá? São questões que caem em provas, em vestibulares e em concursos, tudo bem? Olhem só, vamos começar aqui, ó. Nós temos a questão 1, pessoal. Tem uma tabelinha. Esta tabela apresenta valores indicados por uma bomba de gasolina em um posto de cidade. Nessa coluna aqui eu tenho a quantidade de litros e nesta segunda o preço. Então, olha, se eu abasteço aí com 10 litros, eu pago R$ 39,00. 25 litros, R$ 97,00. 30 litros, R$ 117,00. 40 litros, R$ 156,00. Então, aqui eu tenho uma função, porque eu tenho uma relação de dependência entre duas grandezas. Quem que depende? O preço que eu pago depende da quantidade de litros que eu abasteço o meu carro, não é isso? A função que representa a relação entre a quantidade de litros e o preço a pagar será. Então, olha só, dessas alternativas aqui embaixo, qual delas representa essa função? O preço que eu vou pagar, que é o Y, ele varia de acordo com o X, que é os litros de combustível que eu coloco. Será que o preço que eu pago vai ser igual a R$ 3,90 vezes o litro? Então, se isso for verdade, volta aqui na tabela. Quer dizer que se eu colocar no lugar desse X aqui, quando eu colocar 10 litros, o meu Y tem que dar R$ 39,00. R$ 3,90 vezes 10 bate com o total, que é 39? Quando eu colocar 25, tem que bater com o preço total, que é R$ 97,50. R$ 3,90 vezes 35 bateu com 37, com 97,50? Se isso aconteceu, parabéns, é a alternativa A, senão eu vou para B. E assim por diante, tudo bem? Então essa é uma função do primeiro grau aplicado aí ao cotidiano. Aí nós temos a próxima questãozinha, que é a questãozinha 2. Na questão 2, diz o seguinte, indicando aí por T. O T vai dizer quem é o tempo de produção de 12.000 peças por M, o número de máquinas disponibilizadas para produzi-las. Então, eu tenho o tempo de produção para esse total de peças por M, que é o número de máquinas que eu tenho para produzir. A função que representa a relação entre o tempo de produção das peças e a quantidade de máquinas que produzem é... Então, olha, M, número de máquinas aí disponibilizadas é igual a 12.000 mais o tempo de produção? Será? Letra B. Então, número de máquinas disponibilizadas é igual a 12.000 vezes o tempo da produção? Ou, o tempo de produção vai ser igual a 12.000 vezes a quantidade de máquinas que eu tenho? Ou, o tempo que eu tenho vezes a quantidade de máquinas tem que dar aí 12.000 peças? Será? Ou, o tempo é igual a 12.000 peças menos o número de máquinas. Então, olha, qual função que representaria esta situação, problema? Vamos usar aí todo o conhecimento deste bimestre, tudo bem? Aí nós temos
A próxima questãozinha, que é a questãozinha 3. Observem aí, pessoal, a questão 3, ela traz para vocês 5 gráficos. Eu quero que vocês analisem e assinalem para mim o único gráfico que expressa uma proporcionalidade direta entre duas grandezas. O que é proporcionalidade direta, que nós já estudamos? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se eu tenho quanto maior o valor do x, maior o valor do y, não é isso? Então, qual gráfico que representa isso? Será que é essa curva? Será que é essa reta constante? Será que é esta reta crescente? Será que é essa crescente que vem do negativo ou será que é essa curvinha? Lembrem das dicas que eu disse. Quando eu falo em proporção direta ou inversa, será que eu tenho uma função do primeiro grau? E a função do primeiro grau, ela é uma reta. Então, vamos juntando o conhecimento para resolver este tipo de exercício aqui que nós temos, tá bom? A questãozinha 4. A questãozinha 4, assinale a alternativa que indica e justifica se a função abaixo é crescente ou decrescente. Então, observem aí. Nós temos aqui uma função do quê? De primeiro grau. Porque toda função de primeiro grau, ela é uma reta, não é isso? Então, olha, essa função é de primeiro grau e ela está pendendo para a direita. Qual a justificativa dela ser aí crescente ou decrescente? Então, vocês vão ler as alternativas e dizer qual é a correta. Letra A. Essa função ela é crescente porque o coeficiente angular é positivo. A função é crescente porque ela tem valores negativos e positivos. A função é decrescente porque tem valores negativos e resultados em negativos. A função é decrescente porque o coeficiente angular é negativo. Ou a função não é crescente nem decrescente, porque ela não passa pelo zero. O que a gente pode dizer sobre aí a questão 4? Aí vamos lá na questão 5. O que diz a questão 5? Eu tenho um gráfico, ele representa uma proporcionalidade entre duas grandezas. Eu quero saber que situação que esse gráfico pode representar. Então, eu vou dar para vocês aqui algumas situações, e aí vocês, ó, lembrando, ele é uma curva, ele tá saindo do zero, aqui 1 tá ligado com 1, o 2 tá ligado com quanto? 2 tá ligado com 4, o 3 e assim por diante. Então, ele está crescendo, mas ele é uma curva. Que situação que esse gráfico poderia representar, pessoal? Letra A. O preço a pagar aí por X litros de gasolina depende do valor Y do litro desse combustível. Então, eu poderia dar essa situação problema e fazer aquele gráfico para representar? Será? Letra B. O tempo X para percorrer 200 km depende da velocidade Y do veículo. Será que é essa? Não sei. Letra C. A idade Y de um pai em relação à idade do filho, ou seja, quanto mais a idade do pai, mais a idade do filho, dá essa curva. Letra D. O perímetro de um quadrado depende da medida X do lado. E letra E. A área Y de um quadrado depende da medida X do seu lado. E agora? Vamos observar? Vamos prestar atenção? Vamos ler de novo? E qual seria a correta? Aí, nós temos a questãozinha 6. Então, vamos lá para a questão 6. Olha só, eu tenho uma tabelinha de proporção direta entre o Y e o X. Aqui eu tenho X e Y, quando o X é 1, Y é 5. Quando o X é 2, o Y é 20. X3, Y 45. X4, Y 80. Percebam, tá tendo uma regra. Pro meu 1 virar 5, será que eu multipliquei por quanto? Pro meu 2 virar 20, eu multipliquei por quanto? Por 3 virar 45? Será que tá tendo uma regra aí? O que tá acontecendo? A função que pode ser escrita a partir dessa tabela é y é igual a x mais 15. Será que se eu pegar o x, que é 1, somar 15, eu tenho o valor do y? Bateu os resultados? Substitui o x aí nessa fórmula, bate com o y? Se acontecer, essa é certa. Letra B. Aqui, pessoal, esse 2 era para estar ao quadrado, tá? Mas na hora de digitar ele fica embaixo. Y é igual a x quadrado mais 15. Então, ou seja, 1 ao quadrado mais 15 dá 5, 2 ao quadrado mais 15 dá 20 e assim por diante. Letra C, x quadrado mais 5x. Então, 1 ao quadrado mais 5 vezes 5 bate com 5? Aí vocês testam e se for essa, assinala. Letra D, y é igual a 5 vezes o x. Então, aqui o x é 1, 5 vezes 1, 5, aqui é 2. Então, quando o x é 2, 5 vezes 2 bate com y? Não sei. Olha o E, y é igual a 5x quadrado. Então, aqui eu tenho x quadrado, 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 5, 5. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, bateu aqui? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, está batendo? Se sim, beleza,
essa é a alternativa correta, tá bom? É assim que a gente interpreta uma tabela de função. Aí nós vamos para a questãozinha 7. A questãozinha 7 também é uma função, só que agora ela já passa a ser de segundo grau. Por quê? Porque eu tenho aí um expoente 2. Olha só, eu tenho uma bola arremessada para o alto. A altura A em metros atingida por esta bola a partir do lançamento, depois de tantos segundos, que é a letra T, é dada por essa expressão. Então, ó, AT é igual a 20 menos 5T ao quadrado. Posso colocar na ordem. Menos 5T ao quadrado mais 20T igual aí a função, tá bom? Qual é a altura máxima que essa bola vai atingir? Então, olha, vocês vão ver que aqui eu tenho uma função de segundo grau, ela é decrescente. Se ela é decrescente, então, por que ela é decrescente? Porque o elemento que acompanha o x quadrado aqui, ele é o quê? Negativo. Então, a cara do meu gráfico é uma parábola voltada para baixo. Quer saber a altura máxima? Então, essa aqui, olha, a altura máxima que a bolinha atinge é essa aqui. E quem que é essa altura máxima? O que eu faço para encontrar? Eu vou aplicar as formulinhas que eu já aprendi. A fórmula do x vértice e da fórmula do que? Do meu y vértice. Então, eu vou usar a fórmula do vértice aí da equação da função do segundo grau para achar a altura máxima que ela vai atingir. A altura máxima que ela vai atingir está lá no ponto do que? Do y. Percebam que quando vocês montarem esse parzinho, vocês verão a altura máxima, mas ela é medida somente no ponto do y. O valor que deu do y, que é esse y vértice, é a alternativa que eu irei assinalar. Tudo bem? As fórmulas já foram vistas, estão nas videoaulas passadas. Então, isso aqui é um fechamento. Só 7 questões, tá? Envolvendo a função do primeiro e segundo grau. Então, a matéria já foi vista, está na videoaula. Se tiver dúvida, assista de novo. Tudo bem? Então, olha só. Os recursos, o que a professora usa para que vocês entendam a matéria? Videoaula, caderno de classe, caderno do aluno, celular, régua, lápis, borracha, não é isso? Avaliação, como é feita a avaliação? Ela é contínua durante esse período aí, online, né? As devolutivas e a participação de vocês é como eu consigo avaliá-los. O instrumento que eu verifico, se vocês estão realizando ou não as atividades, é a foto aí que vocês mandam para a Pro no WhatsApp ou no e-mail. As orientações devolutivas, então elas constam aí no meu PDF, nas minhas videoaulas, né? Lembrando que a participação aí de vocês implica na presença e na nota, então é necessário que toda semana eu tenha essas atividades para lançar as presenças e as faltas de vocês, tá? E as devolutivas, que são as correções, a professora está tentando realizar aí aos poucos com vocês nas videoaulas. Então, essa semana ainda não fiz correção, mas semana que vem vai ser dedicada somente à correção dos exercícios, tá bom? E a tirar aí as dúvidas. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse segundo bimestre, né? Que a gente, de uma coisa vocês podem ter certeza, todo o conteúdo que era para ser visto nós vimos, que era a função do primeiro e segundo grau, tá? Para o primeiro ano. Então fiquem tranquilos que nós estamos aí em ordem, nós não estamos atrasados, deu tempo de ver tudo, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu sei que é difícil mesmo, né? Não, nada se compara ao professor na sala de aula junto com vocês, mas na medida do possível a gente vai um ajudando o outro, tá bom? Não esqueçam então da data. Vocês têm de 15 a 21 para realizar essas atividades. Semana que vem eu volto com as correções, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e aí vamos encerrar esse bimestre com êxito, tá bom? Beijão, tchau, tchau.